Olá, turma! Vamos começar agora o capítulo 4 do nosso livro, que fala sobre citoplasma e as organelas que a gente encontra lá, ok? Vamos lá, quando a gente fala de citoplasma, nós estamos falando do conteúdo interno da célula, tá? Excluindo o núcleo. Então, o citoplasma ele é basicamente o quê? O que fica entre o núcleo e a membrana plasmática, que está sendo representado aí de azul para vocês, tá? Ele é composto de aloplasma e de organelas. Lembrando que as organelas ficam mergulhadas no hialoplasma. A gente tem que falar que o citoplasma ele tem uma estrutura interna chamada de citoesqueleto, que é composto de fibras de proteínas muito fininhas que formam uma rede tridimensional, que tem por função oferecer sustentação e resistência da célula, ok? A gente hoje vai focar nos ribossomos. Quando a gente fala de ribossomos, nós estamos falando de organelas não membranosas. Eles se fazem presentes tanto nas células eucariontes quanto nas células procariontes. Aí na esquerda a gente tem uma célula eucarionte, né? A gente percebe a presença do núcleo e repara que tem ribossomo, né? Tá destacado de vermelho. E na célula da direita a gente tem uma célula procarionte, repara a ausência do núcleo e você percebe que também tem ribossomos. Então ele se faz presente nos dois tipos de célula, procarionte e eucarionte. Eles têm função de estar produzindo proteínas e a constituição dos ribossomos é de RNA ribossômico e de proteínas, ok? Os ribossomos, eles são constituídos de duas subunidades de tamanhos diferentes, tá? E ambas são formadas por RNA ribossômico e de proteínas. Repara que essas duas subunidades, elas têm tamanhos diferentes. Por isso, elas recebem o nome de subunidade menor e subunidade maior, ok? Antes da gente falar da síntese de proteínas, é muito legal a gente entender que existem três tipos de RNA. Quando nós falamos de RNA, na outra aula, nós só falamos a diferença das bases, né? E da estrutura, que o RNA ele é mais simples do que o DNA. Nós falamos que o RNA ele apresenta como base a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Mas a gente tem que saber também que existem três tipos de RNA, porque a gente vai falar disso durante a síntese, tá? Durante a produção de proteínas. Então, primeiro eu já falei, o RNA ribossômico, ele é um componente estrutural dos ribossomos associado a proteínas, tá? A gente também tem que falar do RNA mensageiro e do RNA transportador. O RNA mensageiro, ele serve de molde, porque nele contém as informações para a síntese de proteínas, tá? Então, ele serve como um molde mesmo. Já o RNA transportador, o nome já diz transportador, por quê? Porque ele transporta aminoácidos até os ribossomos. Então, três tipos de RNA, mensageiro, transportador e ribossômico, ok? Outra coisa que a gente tem que saber aqui também é o seguinte: quando a gente fala de RNA, nós falamos que ele é formado de adenina, uracila, guanina e citosina, tá? Quando eles forem parear, vocês vão ver, quando eles forem se unir, a adenina sempre vai se juntar com a uracila. Então, a uracila se junta com a adenina. A guanina se junta com a citosina e a citosina se junta com a guanina. A gente também vai ter que saber isso, tá? Porque lá na frente vai aparecer. Feitas essas observações, vamos iniciar a nossa produção de proteínas, ok? Agora a gente vai construir uma proteína. Então, vamos lá. Nas células eucarióticas, tá? A molécula de RNA mensageiro, ela é produzida lá no núcleo, transcrevendo a sequência de base de uma cadeia de DNA. E aí, pelos poros do envoltório nuclear, o RNA mensageiro passa para o citoplasma, ok? E aí, o que vai acontecer? No RNA mensageiro, cada grupo de 3 bases codificam um aminoácido, que nós chamamos de códon, tá? Então, repara que aqui, antes mesmo de começar a explicar isso, repara que ele está sempre separando aqui, ó, de 3 em 3, tá vendo? Por quê? Porque cada 3 bases vão codificar um aminoácido, por isso que ele separa de 3 em 3. E aí, isso é chamado de
códon, certo? Então, se a gente pensar da seguinte forma, uma proteína com 100 aminoácidos, ela vai ter uma produção comandada por um segmento de RNA mensageiro com 300 bases, né? Porque cada códon tem 3 bases. Então, seriam aí 300 bases, ou seja, 100 códons. E aí, voltando. No citoplasma, lá no citoplasma, o RNA mensageiro, ele vai se ligar aos ribossomos, tá? O ribossomo está representado aqui na figura por essa estrutura aqui, ó, lilás, tá vendo? Aqui é um ribossomo e olha aqui o RNA mensageiro. Então, no citoplasma, o RNA mensageiro vai se ligar aos ribossomos, que vai dar origem à tradução, tá? Que é o que está sendo representado aqui pra gente. A produção de proteínas baseada na leitura das mensagens codificadas no RNA mensageiro. Vamos entender isso daí agora. Então, vamos lá. Quando o códon AUG, esse primeiro códon aqui, ó, quando esse primeiro códon AUG é traduzido, o que vai acontecer? O RNA transportador, com o anticódon dele, o AC, vai se ligar a ele. Lembra que eu falei que a adenina vai se ligar à uracila? Aqui, ó, o A ligou ao U, tá vendo? A uracila, então, se liga ao A, aqui, ó, o U ligando ao A. E a guanina ligando ao C, tá vendo? Por isso que eu fiz aquela observação lá na frente. Então, o RNA transportador, com o anticódon certinho, o AC, vai se ligar a ele, trazendo um aminoácido correspondente, que é o MET, tá? Que é a abreviação de metionina, tá? Aí já formou um aminoácido que é metionina. Aqui no B, o que vai acontecer? O trabalho continua, ele não para. O códon que tá aqui, ó, CGA, ele vai se ligar ao anticódon dele. A citosina, ó, se liga à guanina. A guanina se ligou à citosina e a adenina se ligou à uracila, tá vendo? Certinho fazendo aquilo que a gente falou lá na frente. Então, se ligou ao anticódon dele, que é o GCU, de uma molécula de RNA transportadora, que também conduz um aminoácido. Como a sequência é diferente, trouxe um aminoácido diferente, que nesse caso quem é? Arginina, tá? Através da ação de uma enzima que está presente no ribossomo, cada aminoácido que está recém-chegado, ele vai se unir ao anterior, através de uma ligação peptídica. Então, repara que aqui, ó, houve uma ligação peptídica unindo esses dois aminoácidos, tá vendo? Tanto a metionina quanto a arginina, elas estão unidas através de uma ligação, certo? E aqui nessa terceira imagem, repara que quando se desloca sobre a RNA mensageiro, de uma forma que vai abranger o próximo códon, né, que é o G, o U que está aqui embaixo, o ribossomo deixa para trás o códon AUG, ó, ele deixou para trás o AUG. E aí, o RNA transportador que trouxe a metionina, aqui, ó, ele é liberado, ficando o conjunto metionina, arginina e agora o novo, que é a valina, tá vendo? Porque aqui faz-se a mesma coisa e aí eles vão se ligando, certo? E aí esse trabalho vai continuando até que se forma uma proteína com uma sequência de aminoácidos que estava codificada primeiramente lá no DNA, ok? E aí aqui, para vocês entenderem melhor essa questão do aminoácido, reparem que esses aminoácidos, eles não são feitos aleatoriamente. A gente tem um códon, tem um anticódon, tá? Como a gente viu. E para cada códon, não, desculpa, né? Mas tem uma proteína certa que vai ser produzida, tá? Então, repara que aqui, ó, só um exemplo, tá? Aqui, por exemplo, a leucina, que é essa daqui. Se aparecer CUU, CUC, CUA e CUG, vai produzir o aminoácido leucina, tá? Aqui, por exemplo, ó, um outro qualquer aqui, deixa eu ver.
esse daqui, que é a alanina. Se aparecer GCU, o GCC, GCA ou GCG, vai estar produzindo quem? A alanina. Então, existe essa tabela para a gente se basear. Vocês não precisam se preocupar com isso agora, na verdade não precisa se preocupar, tá? Isso daqui é mais para vocês saberem, mas essa parte aqui volta bem mais forte lá no ensino médio para vocês, tá? A gente hoje para por aqui, essa questão da síntese de proteínas, e na próxima aula a gente volta falando das outras organelas, ok? Um beijo para todos e até mais!